Graça e paz, povo de Deus, povo querido e amado, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queridos, sejam bem-vindos a mais um culto online, amém? Então quero mandar um abraço para todos da Igreja Arpan, amém? Todos os filhos e filhas espirituais, que Deus abençoe vocês. Eu e a pastora estamos com muitas saudades de vocês, queremos dizer que amamos cada um, amém? Eu também quero mandar um abraço para aqueles que não são membros da nossa igreja, mas nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, Instagram. Queridos, Deus abençoe a sua vida também, amém? Hoje é noite, querido, de milagre. Hoje é noite da palavra de Deus. Hoje é noite de cultuarmos ao Senhor. Hoje é noite que o Senhor vai se fazer presente, não apenas aqui, mas também aí na sua casa, amém? Então quero que você já comece a gerar expectativa no seu coração, para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Pega a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta, para que você possa acompanhar a palavra que será ministrada nessa noite. Falando em ministração, estaremos recebendo, né, o nosso querido filho espiritual, ministro Jefferson, nessa noite. Então Deus vai usar ele como um canal para a sua vida, amém? Então eu quero começar orando, e logo depois da minha oração ele vai estar ministrando a palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que Deus vai falar com você. Então se prepara, chama a sua família, chama as pessoas que estão aí na tua casa para receber algo novo da parte de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite agradecendo pela tua presença, por aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas através da tua palavra nessa noite. Pai, nós pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Pai, muito obrigado pela tua presença aqui na minha casa, mas também na casa de cada um que está nos ouvindo agora. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito vivificando a palavra, trazendo um rema, trazendo revelação em nosso coração. E eu declaro também, meu Pai, se há alguma pessoa enferma nesse momento, nós declaramos cura sobre a vida dessa pessoa. Nós declaramos também, Senhor, alegria para aqueles que estão tristes e abatidos, aqueles que estão com fardo. Eu declaro o descanso do Senhor na vida deles. Pai, eu declaro que até o final dessa ministração, desse culto, essas pessoas que estão nos ouvindo não serão mais os mesmos. Aleluia, eu creio, Senhor, que o Senhor vai estar tocando, transformando, mudando vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas. Por isso eu te agradeço. Oro também, Senhor, pela tua palavra que será ministrada, que essa palavra seja como uma flecha em cada coração, em nome de Jesus. Alô, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos que estão aqui para prestigiar, né, esta noite aqui abençoada de ministração da palavra de Deus. Quero dizer que é uma honra estar com todos os meus irmãos da Igreja Arpan, em que nesta noite nós iremos ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite, tá? Então, antes de tudo, para fazer uma breve abertura, né, a gente sabe e entende que esse momento de pandemia no qual estamos vivendo isolados, né, com a nossa família em nossos lares, nós compreendemos que Deus permitiu que tudo isso acontecesse em nossas vidas. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção ao que o Senhor ele ministrou ao meu coração, que eu possa ministrar o coração de vocês nesta noite. É algo que vai impactar a sua vida, será uma palavra ministrada ao teu coração nesse tempo no qual nós estamos vivendo de pandemia. Nós compreendemos que Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse, mas a igreja dele não precisou parar com tudo isso, sabe? Às vezes nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os jovens, para essa geração, e às vezes nós não compreendemos o porquê de tudo isso estar acontecendo. Muitos jovens acabam me perguntando de tudo isso que vem acontecendo, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que Deus ele tem falado aos nossos corações a respeito de tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: prestem atenção aos sinais, porque os sinais eles são importantes, e a gente vai ver logo mais na ministração da palavra de que esses sinais que Deus ele tem ministrado ao meu e ao vosso coração, a gente tem que se atentar diante deles. Então você que já pegou a sua Bíblia, já pegou o seu caderno, a sua caneta, vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 15.
Amém, meus queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 15, que diz assim: estes homens não estão embriagados, como vinho dispensado, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, existe uma promessa no qual Deus ele lançou através do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Mas prestem atenção, no qual a própria palavra nos diz que também nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E aí você pode até chegar para mim e perguntar: Jefferson, mas qual dos dois está correto? Qual dos dois está certo? Eu digo para vocês, queridos, os dois estão certos. Mas cabe a você identificar quem é você nessa situação. Se nesse tempo de pandemia, no qual nós estamos isolados, você está deixando o amor se esfriar, ou você está sendo cheio do Espírito Santo. Porque quando nós vivemos nesse momento de pandemia, às vezes aquilo que Deus falou ao seu respeito, ao respeito dessa geração, parece que se anulou. Mas na verdade não. Porque aquilo que Deus lançou, a palavra dele nunca volta vazia. E às vezes eu parei para ouvir que Deus ele iria mandar o avivamento para o Brasil, que Deus iria mandar o avivamento para Sergipe, para Aracaju, no qual nós iríamos viver dias gloriosos na presença de Deus. E parece que aquilo no qual ele falou, agora nesse momento não irá se realizar. Não irá se concretizar. Mas, queridos, quando Deus ele lança uma palavra, ele lança uma promessa, além da promessa, ele existe uma realidade. E eu quero que você entenda e compreenda isso, que promessas é aquilo que Deus lançou, e realidades é aquilo que você vive diante de Deus. Só que em meio a isso, a promessa lançada e a realidade no qual nós estamos vivendo, existe algo importante nesse intermédio. Porque quando nós recebemos uma palavra, assim como nós recebemos essa palavra que em Sergipe iria vir um avivamento, uma mudança de interior para fora, existe algo importante. Porque às vezes quando não acontece da forma que nós esperávamos, a gente fica frustrado. E é essa frustração o ponto-chave que tem tirado eu e você de desfrutar a plenitude da presença de Deus. Porque quando eu me frustro das situações no qual vem acontecendo, eu compreendo que eu não estou vendo e enxergando aquilo que Deus ele vem fazendo ao meu redor. Porque Deus ele pode se calar, mas ele continua a trabalhar. E a mesma coisa aconteceu quando 2 jovens estavam a caminho de Emaús. Sabe, eles acabaram de sair de Jerusalém e eles viram tudo aquilo que aconteceu e no meio do caminho eles estavam frustrados pela situação que eles estavam passando, pela situação que eles tinham visto. E então eles começam a falar um com o outro: cara, eu pensei que aquele seria o Salvador, eu pensei que aquele iria libertar-nos. Mas simplesmente Jesus, ele se apresenta diante deles e fala assim: o que é que vocês estão frustrados? Com o que é que vocês estão frustrados? Porque a frustração ela cega. E naquele momento, quando Jesus estava diante deles, eles começaram a falar: e você, onde é que estava? De todo homem de Jerusalém, onde é que você estava que você não viu o que acabou de acontecer? E Jesus vira para ele e fala assim: nécios de coração, incircuncisos, pois vocês não sabem o que está escrito na Escritura, que convém que o Filho do Homem padecesse e no seu dia ele subisse na sua glória? E então, quando eles ouviram aquilo, eles ouviram acerca da palavra de Deus, mesmo assim a frustração cegou, que eles não compreenderam aquilo que Jesus estava falando e nem compreenderam aquele que estava falando acerca deles. Mas enquanto eles estavam caminhando, eles viam que Jesus iria percorrer o mesmo caminho, eles convidam Jesus para entrar dentro da casa. E aí quando eles entram diante da casa deles, eles preparam um banquete, e naquele momento, quando Jesus ele pede, dai graças pelo pão e o parte, naquele mesmo momento a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Queridos, nesse tempo no qual nós estamos vivendo diante dessa situação, aquilo que vem acontecendo ao nosso redor, nós devemos prestar ainda mais atenção.
Porque esses homens estavam frustrados e a frustração cega. Mas ao partir do pão, pelaquilo que Jesus falou e fez, eles compreenderam que aquele era o Filho de Deus. E naquele mesmo momento os olhos deles foram abertos e então eles compreenderam que aquele era Jesus, e um olhou para o outro e falou bem assim: olha, não é aquele que iria salvar-nos, não é aquele que veio em sua glória com majestade, com palavras de sabedoria, porque quando ele falava acerca das Escrituras, o meu coração queimava. Queridos, este é o tempo em que você está vivendo isolado, mas esse é um tempo de você mergulhar profundamente em Deus, porque aquilo que Deus falou a vosso respeito irá se realizar. Mas quando eu compreendo isso, e eu compreendo que naquele momento eles estavam cegos pela frustração de que aquilo que eles ouviram falar não aconteceu, eles viram Jesus em sua plenitude, na sua majestade, para realizar não somente que os olhos deles fossem abertos, mas também para realizar a obra redentora de Deus. E então, queridos, quando Jesus, ele parte o pão e os olhos deles são abertos, eles compreenderam que Jesus, ele veio não só para libertar, mas para salvar, mas para que os olhos deles fossem abertos, para eles prestarem atenção nos sinais. Queridos, este é um tempo de você prestar atenção nos sinais que Deus tem feito ao nosso redor. Porque não adianta você estar reclamando, murmurando a respeito de tudo que vem acontecendo. Queridos, Deus, ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você todos os dias. Sabe, quando você acorda pela manhã, quando você tem o seu respirar, quando você abre os seus olhos, esse já é um maior milagre. E então, quando Deus, ele tem trabalhado na minha e na sua vida, nós compreendemos que tudo que vem acontecendo ao nosso redor, nós devemos prestar atenção. E assim foi. Só que, às vezes, quando nós nos deparamos com essa situação, em que nós estamos frustrados pela situação, é que Deus, ele começa a ministrar no meu coração e no seu coração. Porque quando eu começo a ouvir acerca de Deus, é o próprio Deus se manifestando para mim. Porque quando eu oro, eu busco a presença de Deus, mas quando eu proclamo a Deus, é Deus se apresentando diante de mim. Então, queridos, quando Deus, ele se apresenta diante de mim, diante de você, é para simplesmente proclamar coisas grandes, para proclamar a sua palavra, as boas novas. E assim, quando Deus, ele tem proclamado suas boas novas, nós devemos prestar além mais atenção na própria palavra dele. Porque quando ele lança a palavra e você ouve essa palavra, ela simplesmente germina no teu coração como terra fértil e assim, esta palavra no qual virou rema para a sua vida já te abençoou. Queridos, se a situação já te fez orar, já te abençoou. Então, quando eu compreendo isso, e esses homens, quando estavam diante de Jesus, não conseguiram enxergar, é porque eles estavam frustrados. Então, queridos, esse é um tempo de você não viver frustrado diante das situações que acontecem ao seu redor, mas simplesmente você possa enxergar os sinais que Deus tem feito ao nosso redor. Porque para muitos vão dizer assim: ah, Jefferson, isso é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Queridos, haverá um tempo no qual vocês vão estar assistindo TV, vocês vão estar lendo um livro e Deus vai começar a falar com você. Vai começar a falar com você, porque esta geração espera a manifestação dos filhos de Deus. Então essa geração espera pela minha manifestação e pela sua manifestação. Então quando se chegaram diante daqueles discípulos no qual estavam cheios do Espírito, eles falavam: vocês estão embriagados. Mas eles esqueceram de uma promessa no qual Jesus deixou. E que Deus deixou, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E naquele momento no qual eles estavam imaginando que naquele momento, naquela hora, eles estavam embriagados, simplesmente Pedro fala assim: epa, não tem ninguém aqui embriagado não, pois você não tem ouvido o que Deus, ele tem falado nas suas escrituras, você não tem ouvido do que Jesus tinha falado nas suas escrituras. Porque, queridos, existe algo bastante importante que você possa entender e compreender, queridos. Porque eu fico indignado com algumas coisas, certo? Eu começo a olhar a respeito do que a palavra de Deus diz em alguns pontos. E às vezes eu fico me perguntando: cara, como é que os magos, eles tiveram não somente o desejo de saber que Jesus, ele tinha nascido, mas eles sabiam que Jesus tinha nascido. E os próprios sacerdotes que estavam ali diante dele não sabiam como eles saberiam que Jesus tinha nascido. E eu fico indignado com isso. Como é que os magos naquele tempo sabiam que Jesus tinha nascido e os sacerdotes naquele tempo não sabiam? E então, quando você vai olhar para as Escrituras, lá em Daniel 2, ele deixa bem claro isso.
quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, simplesmente ele chama os astrólogos, ele chama os magos, ele chama os adivinhos e ele chama todos eles para que eles pudessem decifrar, somente não falar o sonho, mas simplesmente decifrar o sonho que o rei teve. Mas simplesmente nenhum deles se encontraram aptos para falar qual foi o sonho e qual o significado do sonho. E então o rei Nabucodonosor lança um decreto dizendo que era para matar todos os escribas, todos os magos, todos os adivinhos. E aí, cara, Daniel, ouvindo tudo isso, ele simplesmente chama o soldado que fazia parte do exército do rei Nabucodonosor e simplesmente fala assim: olha, me dá um tempo no qual eu vou orar ao Deus dos céus e ele vai me revelar qual foi o sonho e o seu significado. E então Daniel juntou os seus discípulos, aqueles que acompanhavam ele, e simplesmente foram orar para saber qual era o sonho e a revelação do sonho. E então quando ele se deparou, quando Deus revela a Daniel qual era o sonho, qual era o significado do sonho, Daniel logo volta à presença do rei. E aí quando ele chega diante da presença do rei, ele nem deixa o rei falar. E ele fala assim: olha, o sonho é esse e a interpretação é essa. E então a Bíblia diz que o rei, naquele mesmo momento, se ajoelha, se prostra diante de Daniel e fala que existe um Deus, que é os Deus dos deuses, o rei dos reis, no qual revela a interpretação do sonho e dá a direção no qual Daniel tinha que dar para o rei. E naquele mesmo momento, o rei deixa bem claro que a vida dos astrólogos, a vida dos arqueólogos e todos os magos, naquele mesmo momento, eles foram poupados. E então, naquele momento, quando ele foi poupado, eu compreendo algo, queridos, no qual, bem antes mesmo de Jesus nascer, existiu uma categoria de pessoas que eram os magos, os astrólogos e os magos, e naquele mesmo momento eles mostraram interesse, e então os filhos começaram a entender dos pais quem era Jesus Cristo. Então eles passaram dos filhos para os filhos, dos filhos para os seus filhos, e então quando chega naquele momento, quando Jesus nasce, eles sabiam, porque eles tinham a revelação de quem era Jesus, de quem era Deus, daquele que salvou e poupou a vida dos arqueólogos e dos magos. Então, queridos, isso eu só entendo e compreendo uma coisa: que Deus, ele se revela aos interessados. Queridos, quem é você nessa situação? É aquele que deixa o amor se esfriar ou é aquele que se enche do Espírito Santo? Para buscar a revelação, para buscar os sinais, para entender os sinais que vêm acontecendo ao nosso redor. Porque neste momento você pode falar simplesmente muitas coisas. Ah, é porque Deus, ele tinha que parar mesmo o mundo, é que essas coisas deveriam mesmo acontecer porque já é final dos tempos. Queridos, este não é um tempo de eu e você reclamar, mas é um tempo de você compreender aquilo que Deus tem falado ao vosso coração, de você compreender os sinais que vêm acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, porque essa geração espera você, porque essa palavra vem de você. Não espere que uma outra pessoa se levante para simplesmente ministrar na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida dessa geração, porque Deus espera você. Essa geração espera a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. E então, queridos, quando você recebe essa manifestação, quando você recebe essa instrução de Deus, você compreenderá algo grande. Porque você pode chegar para mim e falar bem assim: ah, Jefferson, eu estou em casa, estou buscando a Deus. Mas você será que está buscando de toda a sua intensidade? De todo o seu coração? Porque o salmista vai dizer em Salmos 27:4 que um dia buscarei de estar em tua casa todos os dias. Para quê? Para que eu possa contemplar a sua presença e aprender nos seus caminhos. Porque ele pediu ao Senhor e ele iria buscar. Queridos, existe ainda além de algo que você possa brotar e colocar no teu coração. É o desejo incansável de buscar a Deus. Porque o salmista, ele deixa bem claro: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele não disse que iria ficar sentado em casa. Ele não disse que iria ficar sentado assistindo televisão. Ele disse que iria buscar. Para quê? Para que ele possa contemplar primeiro a sua presença e depois aprender nos seus caminhos. Queridos, até para você aprender, você primeiro tem que contemplar. Então, queridos, esse tempo de pandemia, que você possa contemplar primeiro a presença de Deus. E então ele irá lhe instruir, ele vai lhe dar informações e que você possa aprender nos seus caminhos. Porque, queridos, aquele que não contempla, ele reclama. E ele não só reclama, queridos,
ele não proclama. Porque aquele que recebe da revelação de Deus, ele proclama. Por isso aquele que reclama, ele não proclama e só vive reclamando e murmurando. Queridos, você deve contemplar primeiro a presença de Deus para que você possa proclamar. Porque quando você contempla e você ora, você busca a presença dele. Mas quando você fala acerca dele, você manifesta a presença dele. Queridos, essa é a chave no qual você possa entender qual é aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Porque viver uma vida de simplesmente ir para a igreja, para orar, louvar e receber uma palavra é bom. Mas bom ainda, meus queridos, é você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, queridos, quando o salmista ele fala isso, primeiro nós devemos contemplar a presença, a face dele, e então nós devemos aprender no teu caminho. Então, quando ocorre isso, e eu compreendo dessas coisas, queridos, eu posso deixar claro uma coisa para você. Eu posso deixar claro no qual você deve entender quais são os sinais que acontecem ao seu redor. Porque quando você está contemplando a face dele, ele lhe dá informações, você vai começar a compreender o que vem acontecendo ao seu redor. Assim como foi os 2 discípulos lá em Emaús. Quando você aprender a contemplar a presença dele, os teus olhos irão se abrir. E você vai ver e contemplar tudo o que vem acontecendo ao seu redor. E então você saberá o que vai falar do teu coração para essa geração. Porque essa geração espera você para realizar essa boa obra. Então, Deus ele tem manifestado aos filhos de Deus, aos que têm buscado estar diante da tua face, aos que vêm buscando estar na tua presença, buscando as informações, buscando as instruções para simplesmente proclamar aquilo que Deus tem para falar para essa geração. Queridos, porque nós que ministramos a palavra de Deus, nós estamos aqui para receber desta revelação, para proclamar o seu coração, para que esta palavra se torne rema e que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Porque, queridos, nós estamos aqui simplesmente para mostrar e manifestar aquilo que já está dentro de você. Porque, queridos, felicidade em Deus não é ter, é ser. E quando você entende e compreende isso, que você já é mais do que o vencedor, você já foi abençoado nas regiões celestes. Então, quando tem tudo já disponível para você, porque nos últimos dias ele já disse que derramaria do Espírito, e o Espírito já está sobre você. Então ele não derramou uma porção, ele derramou já tudo preparado para você. Então basta você só se posicionar e estar diante dele dizendo: eis-me aqui, Senhor, para realizar essa boa obra. Então eu compreendo e entendo que Deus espera não só você num cantinho, no secreto, mas essa geração espera você para realizar essas boas obras. Então essa palavra foi que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse ministrar ao vosso coração, queridos. Esse é um tempo de isolamento no qual nós não estamos dispersos. Nós como igreja, nós no qual somos chamados para fora, nós somos chamados para compreender os mistérios de Deus, para proclamar para essa geração. Porque para muitos esse é um momento de caos. Este é um momento de viver coisas que para eles nunca iriam viver na vida. Eu particularmente nunca imaginaria no qual estaria isolado, sabe, sem sair de casa, sem nada. Mas eu também compreendo que esse é um momento no qual Deus ele quer movimentar pequenas coisas, para que no final ele possa movimentar coisas grandes. Para muitos vocês possam imaginar, fazer culto em casa, fazer culto online, para muitos não tem muito efeito, não surge muito efeito. Mas é que vocês possam compreender uma coisa. Nesse momento no qual nós estamos isolados, Deus ele está movimentando cada lar, está movimentando coisas pequenas, para que quando a igreja ela possa se reunir em um prédio, Deus ele vai começar a manifestar e começar a gerar coisas grandes através de nós. Por isso que nós, como uma igreja, nós somos chamados para fora, mas também nós habitamos em um prédio que também é chamado como igreja. Nós estamos juntos, proferindo de uma mesma fé, para então impactar gerações e vidas. Amém, meus queridos? Eu quero orar por você. Quero orar por você que ouviu essa palavra, no qual você compreendeu coisas que Deus ele tem falado para essa geração neste tempo. E então eu quero pedir que você possa fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e então oremos. Pai, em nome de Jesus, nós compreendemos, Deus, que o Senhor tem a falar coisas grandes para essa geração. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem falado para os vossos filhos coisas grandes e ocultas. Mas também compreendemos, Deus, que nós devemos contemplar a Tua face, Deus, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para manifestar em nossos corações. Nós cremos, Deus, que esta palavra será firmada, Deus, em nossos corações. Nós
cremos, Deus, que o Senhor irá manifestar não somente da tua presença, mas em nós e através de nós, para que a gente possa impactar essa geração, que para muitos estão assustados com tudo isso que vem acontecendo, Deus. Nós cremos, Deus, que uma geração irá se levantar, Deus, uma geração avivada, Deus, com um interior mudado, para que elas possam impactar outras vidas, para que elas possam curar outras vidas. Nós cremos, Deus, num tempo no qual nós estamos isolados, mas isolados, Deus, não do Senhor, mas isolados do mundo, para compreender aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e ao nosso respeito. Nós cremos, Deus, e entendemos que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Deus, coisas espetaculares, Deus, da tua parte. Nós cremos nos sinais que vem acontecendo ao nosso redor, Pai. E eu quero orar que, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender esses sinais que vem acontecendo ao nosso redor, Deus, para que a gente possa proclamar ao seu respeito, Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse, Deus, que o Senhor é Deus, para a glória de Deus o Pai. Assim, Deus, eu coloco o coração de cada um, Pai, que ouviu desta palavra, o coração de cada pessoa que irá ouvir desta palavra, Deus, que o Senhor possa cuidar da maneira que o Senhor nunca cuidou de ninguém, mas que o Senhor possa acrescentar algo, Pai, da tua parte, que eles necessitam nesse tempo, Deus. Assim, continua, Pai, nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Você recebeu dessa palavra, querido? Você agarrou essa palavra? Eu quero te dizer, querido, que guarda essa palavra no teu coração, porque em nome de Jesus, assim será na tua vida, amém? Queridos, eu quero orar agora por você, para a gente encerrar, mas antes disso, eu quero perguntar para você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja ouvindo essa ministração e você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez até já aceitou, mas andou desviado, andou longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te perguntar para você nessa noite, querido, você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não tem uma aliança com Deus, e você que já teve, mas anda afastado, essa é a sua noite de você voltar. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que você não vai conseguir me responder, eu não vou te ouvir, mas você pode responder ao Senhor, amém? Se você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você quer voltar para a casa do seu Pai nessa noite. Então, se a resposta é sim, eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu quero que você bote a sua mão direita em cima do teu coração, e eu quero orar por você, e você vai repetir essa oração comigo, amém? Então, se você quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus agora, essa é a sua noite, essa é a sua hora, esse é o seu momento, aleluia. O Espírito Santo está te vendo, Ele está aí contigo. Os meus olhos naturais não podem não estar vendo você, lhe enxergando, mas os olhos do Senhor estão te enxergando, as mãos do Senhor te tocam nessa hora, amém? Então fica de pé comigo, você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus, e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas e pelos meus erros. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a andar nos teus caminhos. E não desviarei nem para a direita nem para a esquerda, mas eu cumprirei os teus projetos aqui nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, você que aceitou a Jesus agora, você que entregou a sua vida para Jesus, ou voltou para Jesus. Eu quero orar por você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar por essas pessoas, meu Pai, não importa a idade, não importa o gênero, essas pessoas que aceitaram o Senhor ou voltaram para a casa do Senhor agora, eu quero orar pedindo que o Senhor possa continuar abençoando a vida delas, que a obra que o Senhor começou, que o Senhor venha aperfeiçoar. Eles não desviarão nem para a direita nem para a esquerda, mas cumprirão os teus projetos e o teu propósito aqui nessa terra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Também quero orar por você, amém? Você que ficou até agora recebendo dessa palavra. Queridos, antes de orar para encerrar, você que não se inscreveu ainda no canal,
se inscreve aí. Você que ainda não deu um joinha, bota aí um joinha, né? É um legalzinho que tem aí embaixo desse vídeo, tá? Então dá um joinha, comenta aí também, coloca nos comentários o quanto você recebeu de Deus, amém? Se você recebe, bota um amém aí nos comentários, diga aí o que você recebeu de Deus. Se você precisa de oração, coloca nos comentários também, que nós estaremos orando por você, amém? Então eu espero que você tenha recebido da parte de Deus, amém? Domingo agora nós temos mais, nós vamos estar cultuando ao Senhor às 18h30, então não perca, amém? Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida, por cada família e por cada lar nesse momento, para que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos meus irmãos, para a honra e glória do Senhor. Eu declaro uma semana e um final de semana mais do que abençoado, em nome de Jesus, amém.